Olá, benditos! Este capítulo mostra o início da batalha na mente e na alma de Jó. Ele sabe que não tem mais nada a perder e que não pode sofrer mais do que já está sofrendo. Mas agora a batalha entra em uma arena totalmente diferente, a arena da mente de Jó. Como ele vai escolher pensar sobre o seu sofrimento, sobre o que os outros estão pensando dele e sobre o próprio Deus? Essas são as perguntas que ocupam o restante do livro e que ocupam a mente de qualquer pessoa que sofre. A perda catastrófica que ele sofreu era apenas um ponto de entrada para a batalha agonizante que estava travada na sua mente. Um dos aspectos mais interessantes dessa história é que Jó nunca chegou à beira da loucura, mas enfrentou toda a sua provação em total sanidade mental. Naquela época, era costume que o homem afligido tivesse a permissão de falar primeiro. Por isso, depois de 7 dias e 7 noites de sofrimento silencioso, Jó quebrou o silêncio. Mas ele não abriu sua boca para amaldiçoar a Deus, como era a pretensão de Satanás. No auge do seu sofrimento, ele amaldiçoou 2 momentos: a noite da sua concepção e o dia do seu nascimento. Isso porque esses 2 momentos representavam o caminho de toda a sua vida que havia levado à aflição atual. Observe que, em circunstâncias normais, ninguém faria uma declaração como essa. A questão era que Jó estava profundamente angustiado. Pare e pense um pouquinho. Já fazia muitos dias, mais de uma semana com certeza, que ele sentia uma dor física intensa, pois o seu corpo estava coberto de feridas. Consequentemente, ele não conseguia dormir e nem descansar direito. Tudo coçava, tudo doía. Ele também sentia uma profunda dor existencial, ou seja, ele não achava sentido para viver. E essa é a forma mais grave de todos os sofrimentos. Quando nos encontramos em um momento como esse, a primeira coisa que se deve avaliar é se o sofrimento procede de um fato real, como era o caso de Jó, ou se é consequência apenas de uma avaliação deturpada que nós estamos fazendo daquilo que está acontecendo na nossa vida. Jó também sofria com a dor emocional por causa da perda dos bens e principalmente por causa da perda dos seus 10 filhos. E todas essas dores doíam ao mesmo tempo. Então, essa declaração dele era compreensível por causa das circunstâncias que ele estava vivendo. É bom observar aqui que a lamentação dele não era, em hipótese alguma, uma apologia ao suicídio e nem à eutanásia. Era simplesmente a declaração de um homem que estava sofrendo tanto, mas tanto, que desejou nunca ter nascido. É incrível como a dor nos faz esquecer as alegrias do passado e olhar somente para o presente sofrido e para um futuro sem esperança. Por isso é que Jó pensava que seria muito melhor para ele não ter nascido. A partir do versículo 3, temos uma forma poética de expressão. Isso significa que daqui para frente nós vamos nos deparar com várias figuras de linguagem e exagero de sentimento daqueles que falam. Por exemplo, quando Jó diz que Deus o considera seu inimigo, o leitor deve se lembrar que Jó é um livro poético e que essas são palavras de paixão poética usada de forma analógica e não literal. O versículo 8 fala sobre o Leviatã. Esta é a primeira menção dessa criatura estranha na Bíblia. O Leviatã é considerado um monstro marinho ou dragão náutico do caos, que aterrorizava marinheiros e pescadores. Ele é o principal destaque do capítulo 41. Nós vamos falar mais sobre ele lá. No contexto deste capítulo, a ideia pode ser que, assim como os marinheiros e pescadores amaldiçoavam o monstro Leviatã com todas as suas forças, Jó, usando o exagero poético, enfatizou sua dor, desejando que o dia do seu nascimento também fosse amaldiçoado. É preciso lembrar que a compreensão da vida após a morte no Antigo Testamento era, na melhor das hipóteses, nebulosa. Jó não tinha a compreensão clara que nós temos hoje. Por isso, nós não podemos julgar a forma tão emotiva com a qual ele se expressou sobre esse assunto.
Inclusive, mais tarde, nós vamos ver que Deus desafiou e corrigiu as afirmações de Jó sobre esse assunto, lembrando que seu conhecimento sobre o assunto era extremamente limitado. Mas apesar de todas as suas misérias e reclamações, Jó se contentou em esperar todos os dias do tempo designado por Deus até que as coisas mudassem. Nós vamos perceber que a preocupação de Jó, do começo ao fim, é Deus. Ele nunca lamenta a perda dos seus filhos, dos seus servos ou dos seus bens. O que Jó lamenta é a perda da sua paz com Deus, a perda da comunhão ininterrupta com seu Criador, a perda de qualquer senso de amizade e aprovação do Senhor. Jó não conseguia encontrar uma razão para o problema que ele estava vivendo. Aliás, ninguém tinha conhecimento do que estava acontecendo nos bastidores do mundo espiritual. Ninguém sabia nada do profundo apreço de Deus por Jó quando ele disse: "Reparou em meu servo Jó?" Ninguém sabia das argumentações de Satanás de que Jó só andava em retidão por uma questão de interesse pessoal. Ninguém sabia que Deus havia permitido a investida de Satanás contra as posses, a família e a saúde de Jó. No versículo 25 ele diz: "Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu." Isso nos mostra que antes desse desastre acontecer em sua vida, Jó não vivia uma vida despreocupada. Ele trabalhava com a possibilidade de que problemas pudessem acontecer com ele ou com sua família, e por isso tomava as devidas precauções diante de Deus para evitá-los. Jó encerra o seu discurso em meio a muita inquietação e desconforto, totalmente justificável. Por meio do seu discurso, ele nos mostra que mesmo um grande homem de fé pode cair em depressão, como aconteceu, por exemplo, com o grande homem de Deus Charles Spurgeon. As perguntas que Jó faz não têm resposta humana, mas é bom lembrar que nós vivemos de promessas e não de explicações. Nesse ponto é importante a gente diferenciar desabafo de murmuração. Desabafo é o ato de derramar a alma perante o Senhor, colocando para fora todo e qualquer ressentimento, tristeza, ansiedade, medo, revolta e coisas do tipo. O desabafo é necessário quando existe um motivo real. Já a murmuração é pecaminosa, porque é uma prática que torna a pessoa incapaz de perceber o cuidado que Deus tem com ela. Nos momentos de dor real, Deus espera que nós o procuremos, como Jó fez, como os salmistas fizeram e os profetas fizeram, simplesmente para desabafar, colocar para fora aquilo que nos atormenta. Um desabafo em forma de oração pode evitar que nós nos tornemos amargos com as pessoas, reativos em relação a Deus e revoltados com a nossa história. Já a murmuração desagrada a Deus e precisa ser tratada com arrependimento e mudança de atitude para com a vida, para com as pessoas e principalmente para com Deus. Jó teve muitos motivos para dizer o que disse. Deus o ouviu e não o censurou por isso, e ao final restaurou a sua vida e a sua sorte. Depois de ouvirem Jó amaldiçoar o dia do seu nascimento, os amigos de Jó resolveram falar também. A partir de então, começou uma argumentação que se transformou numa discussão e depois numa contenda que precisou da intervenção de Deus para encerrar a questão de uma vez por todas. E nós vamos ver cada uma dessas argumentações, começando com Elifaz, que repreendeu Jó e defendeu Deus. Mas este é um assunto para o nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!